Você lembra do caso do homem que esquartejou o primo da esposa? Semana passada, ele alegou que o primo da esposa invadiu a casa para abusar da própria prima e ele chegou, o Lucas chegou e pegou o homem em cima da cama e o que ele fez? Ele agrediu esse homem até a morte, desesperado, esquartejou, cortou o corpo e saiu espalhando partes pela cidade. Nada disso. Esse caso acaba de ter uma reviravolta. A polícia revela a trama e a trama é macabra. Na verdade, nunca houve ataque. O Lucas, ele nunca pegou o primo da esposa, Beatriz. Ele em nenhum momento, o Lucas pegou o Caio tentando abusar da Beatriz. Para a polícia, Lucas e Beatriz se uniram, mataram o Caio. O motivo? Um ritual. Na casa de Lucas e Beatriz, a polícia encontrou um livro de rituais. Detalhe, o mesmo livro usado... Aqui, ó. Este é o livro. O mesmo livro usado por Lázaro para atacar as vítimas em Goiás. Lembra, em junho de 2021, esse cara matou pessoas e depois ficou escondido na mata por um tempo? Beatriz e o Lucas mataram o Caio. No meio da reportagem, olha o que o Dionísio Freitas descobriu na tela do Cidade. Reviravolta no caso de um assassinato violento que tinha como base um crime sexual. Nós estamos desconstruindo aquela tese de que havia uma possibilidade de haver legítima defesa de terceiro, tá? Uma possível tentativa de estupro por parte da vítima. Na realidade, Caio foi vítima de um ato de crueldade e maldade. E no meio de tudo isso, um livro que foi usado para guiar crimes e até psicopatas. Que livro é esse? Depois de uma investigação minuciosa, a polícia parece ter colocado fim à versão contada por um assassino. Lucas tentava justificar um crime brutal que chocou a cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Mas aqui uma reviravolta. São imagens de mais uma pessoa presa nesse caso. A mulher do suspeito agora foi detida pela polícia. Existe uma possibilidade muito grande dela ter participado do crime, dela ter inclusive atraído a vítima lá, tá? Uma vez que nós encontramos aí em aparelhos celulares e até mensagens, ela mantinha um relacionamento consensual com a vítima Caio e com consentimento e com a ciência do autor, no caso Lucas. Beatriz Jacinto tem 19 anos e teria atraído a vítima. Caio, de 33, foi morto e teve o corpo escondido em 5 sacos plásticos e espalhados por diversos pontos da cidade. Lucas teria dito que a mulher, agora presa, estaria sendo abusada pela vítima. O Estado, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Então, por isso é legitimado aí casos de legítima defesa, estado de necessidade, né? Onde a pessoa vai atuar na sua própria defesa, justamente porque o Estado não está perto. Se ele está legitimado com isso, por que ele não aciona a polícia quando devia ser acionada? Tá? Por que ele não aciona logo após o fato, se ele está legitimado? Por que ele não faz isso? Né? Então isso aí causou muita estranheza, ele chama a polícia até arrependido, né? Até através de um arrependimento um dia depois. Isso porque no primeiro momento a polícia chegou a acreditar na possibilidade de um homem que teria agido com brutalidade para tentar proteger a esposa que estaria sendo vítima de um crime. Isso porque no primeiro depoimento à polícia, Lucas disse que ouviu quando a mulher gritou, a Beatriz gritou, e ela estaria naquele momento, segundo a versão dele, no primeiro depoimento na delegacia, ela estaria sendo vítima de um possível estupro. E que ele agiu para defender a esposa e admitiu, inclusive, durante o depoimento, de que se excedeu na brutalidade e terminou golpeando várias vezes o Caio e logo depois decidido separar o corpo dele pela cidade. Só que a investigação naquele momento estava apenas na fase inicial. E essa versão para a polícia
sempre foi trazida com várias lacunas que pareciam não se encaixar. Em meio a tudo isso, os amigos de Caio foram às redes sociais. Não acreditavam na versão contada por Lucas. Caio era um homem totalmente irresponsável. Eu nunca vi o Caio voltando na palavra dele. Se ele falava que ele ia estar em um lugar, ele estava lá. Inclusive no sábado, nós e alguns amigos estávamos esperando ele. Ansiosos, eu olhava pro portão, a gente foi ver umas 3 vezes se ele tinha chego. Porque o Caio nunca tinha marcado de ir em um lugar e não ir. Ele nunca tinha falado algo pra gente e voltado atrás. Caio pode então ter sido morto em um ritual. Na casa da jovem presa, os policiais encontraram diversas facas, canivetes, objetos de rituais e um exemplar do livro de São Cipriano. Nós encontramos nas redes sociais deles muitas fotos, mesmo nos celulares, muitas fotos, eles carregando facas, canivetes e o que chamou a atenção, um livro de magia negra e um altar aí fazendo, cultuando, né? Cultuando coisas que eu diria ritualísticas, tá? Então há a possibilidade, é uma linha de investigação, sem dúvida nenhuma, é uma linha de investigação que nós estamos verificando. O Grimório já apareceu em histórias como a de Lázaro Barbosa, que em Goiás seria o autor da morte da família Vidal em 2021 e que supostamente carregaria um exemplar do mesmo livro na mochila durante os crimes. Lucas e Beatriz continuam atrás das grades em um local de segurança. A polícia deve ouvir novas versões dos depoimentos, inclusive fazer com que eles voltem a falar sobre o que teria acontecido para conseguir confrontar as informações. Isso deve acontecer, inclusive, nos próximos dias. Os investigadores também aguardam agora os laudos feitos pela perícia para comprovar o que realmente teria acontecido dentro da casa e se os objetos encontrados nessa última fase da investigação foram usados pela dupla para cometer o crime. A gente sempre vai do crime ao criminoso, então tudo é um procedimento, passo a passo, tá? A gente está verificando através de provas periciais, exame médico legal, testemunhas e outros indícios que a gente possa achar, primeiro, para desconstruir aquela primeira narrativa, que inclusive foi confirmada pela companheira da vítima, né? Que fala lá que realmente o cara tentou, né? A vítima tentou contra ela, abusar dela sexualmente. Isso já está sendo desconstruído. E sim, o quê? A participação dela, inclusive, nesse crime horrível que ocorreu. Olha, era um ritual, mas quem ajudou a fazer não ajudou a esconder. A polícia descobriu tudo e eles vão pegar uma cana pesada, porque tem o crime, o homicídio e outros agravantes, né? Porque tem o esquartejamento, tem a ocultação, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. A casa caiu boa para ele aí. Agora, uma coisa legal que o delegado falou, ele sai do crime ao criminoso. Ou seja, o criminoso foi encontrado, mas e o crime? Como é que foi feito? Eles investigaram ao contrário. O criminoso disse, não, é que ele estava lá, queria mexer com a minha esposa e tal, e eu fui lá e matei ele. Não, vamos investigar o crime. Eles investigaram o crime e veio do crime aos criminosos, que foram os dois, né? Mas eu lembro que você falou aqui no dia, me corrija se eu estiver errado, você falou, se ele fez isso, por que ele não chamou a polícia? Sim. Olha, ele estava tentando estuprar a minha esposa, eu cheguei e ela estava gritando por socorro, tomado por forte emoção, eu ataquei esse cara e o matei. A polícia chama ele para falar numa sala, ele conta a história. A polícia chama ela para falar em outra sala, ela conta a história. Se for a mesma história, o cara estava livre. Faz o confronto, acabou. Se é a verdade, eu estava na cama, ele me atacou, eu estava com um lençol na cabeça e o cara conta os mesmos detalhes, a polícia fala, eles estão falando a verdade, amigão, você está livre, morreu um safado. Mas não foi isso que aconteceu. E o Altair falou, essa história está mal contada. Porque se foi legítima defesa de terceiros, se ele vai salvar a esposa, por que ele cortou o corpo do rapaz em pedacinhos e saiu espalhando o corpo pela cidade? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Se ele já matou, para que esquartejar? Para que colocar um pedaço em cada lugar? Não existe isso. Ou seja, a polícia saiu, como ele falou, do crime
ao criminoso. O criminoso se entregou, mas ele não, peraí, tem alguma coisa errada. Foi o crime, investigou o crime e chegou à realidade do que tinha acontecido. E por isso o caso sofreu uma reviravolta hoje.